Imagine viver grande parte da sua vida com uma sensação constante de peso. Não um peso físico, mas mental. Uma pressão silenciosa que acompanha seus pensamentos desde o momento em que você acorda até a hora em que tenta dormir. Nada parece exatamente errado. Sua vida pode até estar funcionando, mas a paz nunca chega por completo. A mente não descansa. Ela está sempre um passo à frente, tentando prever, corrigir, evitar, controlar. Mesmo nos momentos de silêncio, algo se move por dentro. Uma inquietação sutil, uma sensação persistente de que algo precisa ser resolvido, consertado ou antecipado. O corpo pode estar parado, mas o pensamento nunca se aquieta. A mente permanece inquieta, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam, remoendo o passado como se fosse possível reescrevê-lo, reagindo de forma automática ao que os outros dizem, ao que os outros fazem, ao que o mundo exige de você. Você sofre quando é ignorado. Sofre quando algo foge do planejado. Sofre quando as pessoas não correspondem às suas expectativas. Sofre quando a vida não responde do jeito que você imaginou que responderia. E sem perceber, você passa a viver em estado de alerta constante. Como se algo estivesse sempre prestes a dar errado, como se fosse necessário vigiar o mundo para não ser surpreendido. Pouco a pouco, você começa a acreditar que sofrer faz parte de viver. Que a ansiedade é normal, que a frustração é inevitável, que estar em paz é privilégio de poucos, não uma possibilidade real. Mas, e se isso não fosse verdade? E se o sofrimento não fosse causado pela vida em si, mas pela forma como você tenta controlá-la, antecipá-la e moldá-la à força? É exatamente aqui que o estoicismo começa. Os estoicos viveram em um mundo instável, violento e imprevisível. Guerras, doenças, perdas repentinas, colapsos políticos. Não havia garantias, não havia segurança, não havia estabilidade. Ainda assim, eles buscavam algo que atravessou séculos. Uma mente firme em meio ao caos. Uma serenidade que não dependia das circunstâncias externas. Epícteto nasceu escravo. Não controlava seu corpo, seu tempo, nem seu destino. Ainda assim, afirmou algo que ecoa até hoje. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Essa frase simples desmonta uma crença profunda, a de que a dor vem diretamente dos fatos. Na verdade, o que nos fere é a interpretação, o significado que atribuímos, a narrativa silenciosa que construímos dentro da mente. Quando alguém nos decepciona, não sofremos apenas pelo ato em si, sofremos pela expectativa que criamos. Quando algo dá errado, não é o erro que dói mais, é a resistência, é a ideia de que aquilo não deveria ter acontecido. O estoicismo propõe uma divisão clara, direta e inegociável. Aquilo que está sob nosso controle e aquilo que nunca esteve. Nossas escolhas, nossos valores, nossas atitudes, nossos julgamentos. Isso nos pertence. Mas o comportamento dos outros, o passado, o acaso e o futuro não nos pertencem. Ainda assim, insistimos em controlar exatamente isso. Queremos garantias, queremos previsibilidade, queremos aprovação, reconhecimento, segurança emocional. E quanto mais insistimos, mais o sofrimento se intensifica.
Marco Aurélio, imperador de Roma, governava o maior império do mundo conhecido. Tinha poder, exércitos, riquezas. Ainda assim, escrevia para si mesmo como alguém em constante vigilância interior. Ele lembrava repetidamente que o verdadeiro domínio não era externo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso não era conformismo, era clareza, era a compreensão de que lutar contra a realidade é uma batalha perdida desde o início. O estoico não foge da dor. Ele não nega o Vicente. Ele observa. Entre o acontecimento e a reação, ele cria um espaço consciente. E nesse espaço, ele escolhe. Grande parte do sofrimento moderno nasce da reação automática. Respondemos antes de compreender, reagimos antes de refletir, nos angustiamos antes de aceitar. Vivemos como se cada estímulo exigisse uma resposta imediata. Como se cada emoção precisasse ser obedecida, como se todo pensamento fosse verdadeiro. O estoicismo propõe um gesto simples, mas profundamente transformador. Parar. Respirar. Observar o pensamento antes de se identificar com ele. Diante de qualquer situação, uma pergunta deve ser feita. Isso depende de mim? Se depende, haja com virtude. Se não depende, solte. Não por indiferença, mas por economia emocional, por inteligência, por respeito à própria mente. Quantas noites você perdeu tentando prever cenários que nunca aconteceram? Quantas conversas você ensaiou tentando controlar reações que nunca vieram? Quantas dores você carregou por eventos completamente fora do seu alcance? Resistir à realidade é uma forma silenciosa de sofrimento. Aceitar não é concordar. Aceitar é parar de lutar contra o inevitável e direcionar energia para aquilo que realmente pode ser transformada. Sua postura, seu caráter, sua resposta diante da vida. Pouco a pouco, algo muda internamente. A ansiedade perde força, porque o futuro já não é um campo de batalha. A raiva enfraquece, porque o mundo deixa de ser um inimigo pessoal. A mente se aquieta, porque já não precisa lutar o tempo todo. Você começa a perceber que muitas dores eram opcionais, que muitos conflitos existiam apenas dentro da sua mente, que a paz não exige que tudo esteja certo, apenas que você esteja lúcido. O mundo continua imperfeito, as pessoas continuam imprevisíveis, a vida continua incerta. Mas você já não é mais refém disso. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Ele promete uma vida sem sofrimento desnecessário. Ele não remove os desafios. Ele transforma sua relação com eles. A verdadeira força não está em endurecer o coração. Está em educar a mente. Não está em sentir menos. Está em julgar melhor. A paz não é encontrada fora. Ela não depende de circunstâncias ideais. Ela é construída dentro, silenciosamente, com disciplina, clareza e presença. E quando você para de lutar contra aquilo que não depende de você, descobre algo raro na vida moderna. Algo simples, algo poderoso.
liberdade interior. Nesse momento, o sofrimento deixa de ser apenas dor. Ele se transforma em aprendizado, em orientação, em professor. E a vida, mesmo imperfeita, se torna finalmente habitável.